Graças a Deus, mais um dia eu estou aqui como convidado nessa casa maravilhosa, que eu adoro de coração estar aqui. A energia tão gostosa, e com essa prece de começo ainda, eu pensei, nossa, eu preciso falar mais alguma coisa depois disso tudo? Nossa, foi um verdadeiro banho de luz. O tema escolhido por nós, para a gente comentar essa noite, é Cartas Vivas. Agora, quem é as cartas vivas? Quem são as cartas vivas? Alguém poderia me dizer quem são as cartas vivas? Então vamos começar o nosso pensamento no livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Quando André Luiz foi visitar o núcleo de mensageiros do plano espiritual, e tinha vários galpões, milhares e milhares de pessoas, tudo estudando. E o Aniceto que estava lá, ele falou, tudo que estão estudando aqui, são os novos mensageiros do Cristo. Eles estão estudando aqui que muitos vão ser médium, vão trabalhar nas casas espíritas, vão trabalhar no seio das religiões, para transformar a humanidade. E André Luiz viu aquela multidão, né? Olhou assim e falou, nossa, a Terra deve estar bem evoluída, né? Para ter tantas pessoas estudando, a Terra deve estar um paraíso. Eu saí de lá 8 anos, então deve estar muito melhor. Aí o Aniceto falou, engana-se, André. A maioria volta como médios fracassados. E eu sou capaz de dizer que muitos de nós estavam lá. Talvez até eu esteja lá no meio, porque faz o que, uns 50, 60 anos, né? Mais ou menos nessa época. Não mais, uns 100 anos, 100 e poucos anos. Eu acho que eu estava lá sim. O que levou Aniceto a falar sobre cartas vivas? Vamos voltar, o tema que ele falou, sobre o que levou ele a falar sobre cartas vivas. Nós vamos comentar sobre o apóstolo Paulo de Társio. Apóstolo Paulo de Társio, quando ele se converteu, quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, ele compreendeu tão bem o cristianismo, que ele olhava aquele pessoal e pensava, nossa, mas o que eu posso fazer para levar a palavra do Cristo para todas essas pessoas? O que ele fez? Após passar os 3 anos no deserto, ele começou a passar de cidades em cidades. Cada cidade, ele reunia grupos de pessoas, comentava sobre Jesus. Muitos dos lugares ele era apedrejado, em alguns lugares ele era expulso da cidade. Uma vez, tinha uma mulher endemoniada, ele foi e tirou o demônio da mulher, e algumas pessoas que estavam em volta, que dependiam financeiramente daquela mulher, quase mataram ele, de tanto bater e jogaram ele na sarjeta. Por quê? Tiraram a boquinha deles, né? Eles estavam dependendo da mulher ganhar esmola para eles viver. Mas Paulo nunca desistiu, sempre indo, conversando com um, com outro. E aquele tempo não é igual hoje não, gente. Hoje é muito fácil. Hoje, quando a gente quer ir para Campinas, Ribeirão Preto, as cidades vizinhas, é só pegar um ônibus, com 4 horas estamos lá, né? Ir para São Paulo, é facinho. Mas naquela época, ele andava 200, 300 quilômetros a pé, passando de cidade em cidade, levando a palavra, levando o conforto para as pessoas. Nunca desistiu em hipótese nenhuma. E em cada cidade, ele formava os núcleos de orações, que ele chamava de igrejas, as eglésias. As igrejas não é como a concepção de hoje, os edifícios. As igrejas daquele tempo, era quando ele ia falar sobre a palavra de Jesus, como o cristianismo ainda era muito mal visto pelos romanos, né? Então eles faziam dentro das criptas, nas grutas. Muitas das vezes, eles reuniam várias pessoas e iam morar numa casa para fazer o evangelho. E eles ficavam morando todo mundo junto e fazendo o evangelho. E cada casa que ele conseguia implantar a palavra do Cristo, ele já formava uma igreja. Cada pessoa era uma igreja. Olha só. E ele fez isso de uma forma tão sutil.
ele passou despercebido sobre todo o Império Romano, passando de cidade em cidade, levando as palavras. E foi. Ao passar mais ou menos, segundo o livro, esse livro que eu estou lendo, Paulo e Estevão, quando ele estava em Corintos, na volta quando ele estava em Corintos, ele começou a simpatizar com o povo que estava lá, que começou a gostar da palavra do Cristo. E ele começou a formar uma turminha bem interessante, bem entrosada na palavra. E quando ele estava bem entrosado, começou a vir mensagens das cidades que ele tinha espalhado o Evangelho. As pessoas mandavam comunicado, perguntas, outros queriam saber como agir em certos pontos, outros queriam alguma instrução. E ele, naquele meio, ele falava assim, mas como? Eu vou passar agora de cidade em cidade para conversar? Não dá tempo. Eu estou cuidando da minha turminha aqui. E agora ainda vou passar de cidade em cidade. Ele mandava os mensageiros, mas não chegava a tempo. Às vezes os mensageiros demoravam 3 meses, 4 meses para chegar. E ele, teve uma hora que ele começou a ficar até abatido. Ele ficou pensando, mas como eu vou fazer? E um dia, conta no livro, se sentindo incapaz de atender todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se do dia silencioso da noite, quando a igreja encontrava-se deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos. Olha só, nas dificuldades, o que ele fez? Ele esperou ficar tudo calmo, quando todo mundo tinha saído. Ele simplesmente parou e orou. Pediu a Jesus como ele poderia resolver esse problema, que para ele era muito grande. Muitos de nós não fazemos isso. Às vezes, quando os problemas chegam, a primeira coisa que a gente faz é mostrar a nossa falta de fé. Às vezes, quando os problemas entram pela porta da frente, a nossa fé pula pela janela. A gente acaba pensando, mas que Deus é esse, né? Eu sou tão bonzinho, eu vou na casa espírita, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, e essa dificuldade, por quê? Nós pensamos que, às vezes, só porque somos religiosos, nós somos os bem-aventurados da criação, mas não somos. Nós temos dificuldade como todos os outros, às vezes até pior. Por quê? Para mostrar a nossa verdadeira fé. E Paulo de Tarso se recolheu e orou profundamente em lágrimas. E conta aqui, olha só, terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Muitos falam que a melhor parte desse livro é quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco. Quando Jesus pergunta, Saulo, por que você me persegue? Muitos falam isso. Mas eu acredito que essa parte é a parte mais importante. É a parte que ele recebe a orientação direta de Jesus. Olha só. Terminando a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve nítida impressão que recebia a visita do Mestre, do Senhor. Quando ele recebeu aquela claridade, ele teve aquela impressão e sentiu Jesus. E a voz falou assim para ele, não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. E ele caiu em lágrimas, né? Quem nunca iria, né? Sentindo Jesus falando. Ele caiu em lágrimas, mas ele não entendeu ainda, ele começou a pensar. O apóstolo deu cursos de lágrimas que fluía no coração. Ele chorava tanto que ele ficava pensando, e agora, o que eu vou fazer? E Jesus, percebendo essa excitação dele, voltou a falar, não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possa assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível que todos satisfazem simultaneamente pelos poderes do Espírito. E mesmo assim ele não entendeu. Ele ficou pensando, mas como eu vou passar a mensagem para todo mundo com o poder do Espírito? Eu não sou Jesus para mim estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Aí Jesus volta de novo. Essa parte foi a parte melhor do livro. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome.
Os de boas vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo. O valor não está na presença dele. O valor estava no que ele falava. Missionário do conteúdo espiritual do seu verbo. Da sua explicação e de sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo os meus pensamentos e trabalhando de evangelho poderá ampliar os benefícios do sofrimento e das necessidades do mundo. Isso seria as cartas vivas. Então, a partir desse momento, ele compreendeu que ele deveria escrever para o povo. Por quê? Já que ele não podia estar pessoalmente, ele reuniu um grupo de pessoas e ele ditava as cartas. E as cartas daquele tempo não é como hoje, pequenas cartas. Não, acho que se fosse compilar as cartas deles, daria um livro. E nós podemos observar que quando ele mandava uma carta para certos núcleos, o pessoal entendia tão bem que eles passavam a ter aquilo ali como regra de lição diária. Todos os dias eles reliam a carta e meditavam sobre os ensinamentos do Paulo. Todo dia eles liam. E Paulo sempre escrevia para todos os lugares. Em particular, me deu a intuição de falar sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Coríntios, hein, gente? Não é Corinthians, não, hein? Porque depois que o Corinthians ganhou, a gente não pode nem falar Coríntios, que alguém que fala Petexa! Mas deixa para lá. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi bem interessante, que ele enfatizou a caridade e o amor. A necessidade da caridade segundo Paulo. Ele compreendeu tão bem que quando ele falou sobre o amor, as pessoas, os coríntios que ouviram essas palavras, ficaram entusiasmados. Mas agora, como entender as cartas de Paulo? Quando o Aniceto falou sobre nós, as cartas vivas, o que seriam as cartas vivas? Nós podemos entender o Cristo e começar a exemplificar. Nós começamos a entender o que Jesus realmente quis falar e começar a exemplificar. Por quê? As pessoas lá fora não vão ligar se nós somos espíritas, se nós somos católicos ou protestantes. Eles vão ligar pelos nossos exemplos, o que nós estamos fazendo, quais são os nossos exemplos que nós estamos passando. Por quê? A partir do momento que nós exemplificar, eles vão perceber que o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Por quê? Eles vão falar, ali tem um cristão, ou ali tem um espírita. Emmanuel falou que a maior caridade que podemos fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. Mas então, como nós vamos divulgar essa palavra? Como nós vamos passar essa palavra adiante? Através dos exemplos, como eu falei. Mas como exemplificar? Muitos de nós, quando chegamos na casa espírita, como Paulo de Tárcio, o que ele fez? Quando ele estava em dificuldade, o que ele fez? Ele se recolheu e orou. Eu não sei se vocês lembram a última vez que eu estive aqui, que eu falei sobre a verdadeira oração. O que é orar? Orar, eu citei o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, quando um repórter chegou para ela e falou, Madre, quando a senhora está orando, o que a senhora pede para Deus? Aí ela falou, nada, meu filho, eu só ouço. Aí o repórter pegou e ficou na dúvida, né? Madre, mas se a senhora só ouve, o que Deus diz? Nada também, ele só ouve. É meio interessante. Às vezes pensamos que para sermos ouvidos temos que expressar, gritar, falar alto, falar orações extensas, muitas vezes repetida. Mas a verdadeira oração é sentimento, é pensamento. Agora, como devemos orar? Exemplo, quando nós estamos em dificuldade, se nós formos orar, o que vai sair? Apenas lamentos.
Quando nós estamos em dificuldade, quando nós vamos realmente orar, só sai o quê? Me ajude, ajude eu a fazer isso, ajude eu a fazer aquilo, por favor, protege meu filho, protege isso, protege meu parente, ajude algum parente meu que está no hospital. A gente só pede. Mas se soubéssemos como Paulo orou, quando veio os problemas, ele parou e pediu para o mestre. Então, o que nós devemos fazer? Devemos fazer a nossa manutenção diária. A oração antes que aconteça. Acordar 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, e fazer uma oração em louvor a Deus. Fazer uma oração realmente pedindo a Deus paz, paciência, que nos dê discernimento, para que chegar na hora do conflito, nós tivermos uma postura elevada para poder passar por aqueles problemas sem alarde, sem preocupação. É isso que nós devemos pedir. Se nós fizermos essa manutenção diária, o que vai acontecer? Se chegar a ter o problema, nós vamos estar preparados. Já perceberam quando nós entramos na casa espírita, não vem um arzinho gostoso? Eu particularmente eu sinto, porque eu trabalho com mediunidade, eu sinto. Nós podemos fazer isso dentro de casa. Se nós soubéssemos que cada núcleo espírita, toda instituição espírita começou com o Evangelho no lar. A creche Amélia Rodrigues mesmo começou com um núcleo de estudos. Pequenas pessoas que juntaram, começaram a estudar o Evangelho, aí começa a ficar constante toda semana, aí logo alguém tem uma ideia, vamos estudar mais, vamos procurar entender mais. Aí passa um tempo, o outro tem uma ideia, nossa, vamos montar uma casinha espírita, vamos alugar uma garaginha e vamos fazer uma confraternização para poder... Eu não posso trazer todo mundo para minha casa, então eu monto um salãozinho e recebo as pessoas. Às vezes pensamos que é nós que tivemos essa ideia. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer um evangelho no lar, ou um estudo, ou uma prece, toda a espiritualidade começa a trabalhar a nosso favor. Todos os nossos benfeitores começam a nos envolver. Aí a nossa casa começa a virar um núcleo de oração. É tão importante que André Luiz falou que quando ele vinha para a Terra, em missão, ele procurava as casas de quem orava, para eles poderem refazer as forças. Olha só que legal. Imagina se nós desenvolvermos a vidência e estivermos fazendo o nosso evangelho no lar, aí nós vemos entrar criaturas angélicas dentro da nossa casa, falar assim, eu vim refazer minhas forças na sua casa. Olha só. Mas podemos. É que nós, às vezes, somos muito descrentes. Nós, às vezes, não percebemos a verdadeira força que tem o poder de uma oração. Quando a pessoa fala assim, eu vou montar um núcleo espírita, ele pensa que a ideia foi dele, mas antes, os benfeitores já até escolheram o local que ele vai preparar, já envolveram com a cúpula, já está tudo preparado para eles. E tudo começou com a simples oração. Agora vamos voltar ao Paulo. O que nós devemos fazer para ser como Paulo pegava e mandava as cartas? Ele mesmo falou em uma das cartas, parece que é aos Tessalonicenses. Ele falou assim, ele falou que as cartas que ele estava mandando deveriam ser como verdadeiras cartas vivas. Por quê? Em cada igreja teriam que sair verdadeiros apóstolos do Cristo. Olha só. Então, cada vez que nós vemos um centro espírita, nós devemos sair daqui um pouquinho melhor que entramos. Nós devemos sair exemplificando. Chegar dentro de casa, ser mais calmo. Principalmente os que se dizem espírita, eles têm praticamente a obrigação de ser uma pessoa mais centrada. Por quê? A partir do momento que eu falar, eu sou espírita, que eu vesti realmente a camisa espírita, eu devo servir de exemplo, para que as pessoas peguem e falem, nossa, aquela pessoa é tão boa, quando eu tiver com algum problema, eu vou me consultar com ele. Quando eu tiver um problema, eu vou conversar com ele. Não é verdade?
Aonde nós podemos trabalhar bastante? Com a nossa família. Muitas das vezes, pensamos que ser espírita é só no centro espírita. Mas quando saímos da porta, às vezes deixamos o espiritismo de lado, voltamos a ser do mundo, voltamos a ter os mesmos gostos, voltamos a falar dos outros, voltamos a ter os mesmos problemas de sempre. Mas por quê que estamos assim? Será que é a falta da doutrina? Tem algum erro na doutrina? Ou o erro está na compreensão da doutrina? Ou o erro está em ser verdadeiros cristãos? A partir de quando nós saímos da casa espírita, nós temos que pensar, os mesmos espíritos que estavam lá comigo estão me acompanhando. Paulo de Tarso falou, nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, qual as testemunhas nós queremos eleger para nós? Qual as companhias queremos eleger para nós? Por exemplo, se nós pudéssemos realmente ver as nossas companhias, muitos de nós ficaríamos realmente escandalizados. Por quê? A maioria de nossa companhia reflete o nosso pensamento. O que nós pensamos? Qual a nossa forma de agir? Muitas vezes pensamos que o Espiritismo nos protege. O Espiritismo protege sim, quando nós somos verdadeiros cristãos. Nós somos verdadeiros espíritas. Só o rótulo não protege ninguém. Por quê? Nós vemos muitas pessoas que se dizem verdadeiros cristãos fazendo barbaridades por aí. Vamos citar um exemplo, a grosso modo, sem querer entrar no mérito de ninguém, sem querer criticar. Esse evento que teve na França. Quando nós vemos os terroristas explodindo, nós falamos, nossa, aquele povo lá de Israel é tudo amaldiçoado. A gente pensa assim. Mas não, são pequenos núcleos, são uma minoria tão pequena. Mas como uma pessoa, uma laranja podre estraga todo o resto da laranja, nós temos o hábito de julgar todo mundo porque uma pessoa ou um grupo de pessoas está fazendo. Às vezes nós nos escandalizamos, né? Nossa, morreu 100 e poucas pessoas. Nossa, está certo, é uma coisa dolorosa, temos que orar. Mas nós devemos pensar também que só no trânsito, no Brasil, o trânsito mata 160 pessoas por dia. Uma média de 50 mil pessoas por ano. Olha só. Mata mais do que muitas guerras por aí. E nós desviamos nosso olhar para longe. Às vezes pensamos, aquelas pessoas são tudo ruim, mas e nós? E o nosso santuário íntimo, como é que está? Vamos citar o exemplo. Antes eu vou falar que não existe religiões ruins, gente. O catolicismo é maravilhoso, a reforma protestante é maravilhosa. O que é que tem pessoas ruins dentro das religiões. Tem pessoas que não entendem direito e ficam usando a religião como capa e fazendo verdadeiras barbaridades. Se vamos citar o exemplo daqueles evangélicos que apedrejaram aquela criança no Rio de Janeiro. Eles estavam balançando a Bíblia. Eles estavam assim, xingando o irmão dele de demônio e balançando a Bíblia. Se eles tivessem realmente lido a Bíblia, se eles tivessem lido Jesus, eles saberiam que Jesus, na hora, quando chegaram para Jesus e perguntaram, deveremos ou não lapidar a adúltera, apedrejar a adúltera? Jesus falou, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus falou qualquer coisa de errado contra alguém, quando Jesus julgou? Nunca. Tem uma história bem interessante dos apóstolos, que uma vez eles estavam passando por uma estrada e tinha um cachorro em estado de putrefação, mas todo daquele jeito mesmo, né? E os apóstolos passando, quando começaram a ver o cachorro, todo mundo desviando, né? Jesus chegou, olhou bem para o animal e falou, nossa, mas que belos dentes tinha esse animal. Jesus conseguia ver a qualidade, até mesmo no monte de carne podre, e os apóstolos desviando. Quando ele quando ele ia curar, principalmente aquele cego Bartimeu, ele olhou e falou, ele chamou o cego e falou assim, o que você quer que eu faça por você? Ele não criticou, ele não chegou falando, por que você é cego? Você fez alguma coisa de errado, não é verdade? A maioria de nós faria isso, mas não, ele simplesmente curou.
Agora, como eu posso pegar um livro sagrado, levantar e querer fazer justiça com as minhas próprias mãos? Como eu posso pegar um evangelho, a Bíblia, e falar que a minha religião, porque eu estou com a Bíblia, é certo e o resto do mundo está tudo errado? Tem alguma coisa errada. Porque Jesus mesmo falou, quando alguém vos disser que o reino de Deus está aqui ou ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. E quando Paulo ia fundar as igrejas, ele sabia, ele fundava a igreja dentro do coração de cada um. Ele plantava uma sementinha do Cristo dentro de cada um. Porque ele sabia que é a edificação do homem que faz a diferença. Muitos de nós queremos que o mundo mude para nós mudarmos. Muitos de nós queremos que a situação do governo melhore, fique muito bom para nós sermos felizes. Enquanto o governo está assim, eu vou ser triste. Mas não é a grande proposta do verdadeiro cristão, independente das religiões, é ele fazer a diferença. A partir do momento que nós nos trancarmos dentro de casa e falar assim, eu aqui estou protegido do resto do mundo, eu estou livre de lá de fora. Mas o que é lá fora? Aonde é lá fora? Nós estamos num grande planeta, numa grande nave chamada planeta Terra. E nós somos todos seres humanos. A partir do momento que eu fechar minha porta e falar que lá fora só tem bandido, eu também sou um deles. Porque eu estou inserido no contexto. Então, o que nós temos que fazer? O ideal de fazer? Primeiro, nos fortalecer, frequentando núcleos de orações, ou no centro espírita, ou no templo evangélico, no católico. Aprender quem realmente sou eu. Depois que eu aprender isso aí, eu posso sair para fora. Por quê? Eu posso entrar na sociedade de amigos de bairro da minha vila, eu posso chegar a procurar um meio de evangelizar as crianças, fazer reforço escolar, até trabalhar numa casa espírita ou numa igreja. Eu posso trabalhar fazendo reforço escolar, trabalhando na evangelização infantil. Por quê? O mundo só vai melhorar quando eu me propor a melhorar o mundo. Não dá para mim ser feliz e meus irmãos lá fora tudo com problemas, porque eu não vou conseguir ser feliz. Há exemplo de como eu posso ser feliz se dentro da minha casa estiver com problema. Imagina, se eu tiver com um filho doente, se eu vou ter felicidade, eu vou ser triste. Jesus, ele pensa assim. Ele construiu o planeta Terra. Então, enquanto tiver uma pessoa doente, ele vai estar preocupado. Ele vai estar incisivo aqui na Terra. A exemplo do Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, ele recebeu a honra de participar partir para outros planetas, outros mundos melhores. E ele falou assim, enquanto tiver uma alma chorando no planeta Terra, eu não conseguirei sair daqui. Olha só. O Bezerra de Menezes, ele exemplificou tão bem o que é ser uma carta viva, o que é ser um verdadeiro cristão, que muitas vezes ele deixou o filho dele doente e foi cuidar do filho dos outros. Aí ele estava saindo, a pessoa pegou e falou, mas seu filho não está doente? Ele falou, não, meu filho já está sendo muito bem cuidado. Agora o seu eu preciso cuidar. Ele saía e ia cuidar. Algumas vezes a pessoa foi pedir dinheiro para ele não tinha dinheiro e deu um abraço na pessoa. A pessoa falou, estou desempregado, não sei o que eu vou fazer. Ele falou, meu amigo, não tem um centavo no bolso, mas serve o meu abraço? Abraçou a pessoa. E dizem que no outro dia a pessoa conseguiu um emprego. E olha o que aconteceu, foi bem interessante, tem uma historinha no meio espírita, que quando ele desencarnou, ele foi parar num hospital, né, numa casa de repouso, e quando ele acordou, tinha os irmãos dele do lado, pegou e falou assim, seja bem-vindo, Bezerra de Menezes, né? Você já está liberto do corpo, agora você está preparado para a nova ascensão. Aí ele olhou, assim, viu um tumulto lá fora, uma barulheira, aquela barulheira lá fora. Ele pensou, nossa, será que eu estou no umbral, gente? Esse tumulto aí fora. Aí ele perguntou para o enfermeiro, mas quem é? Que barulho todo é esse? O enfermeiro olhou e falou, você não sabe? Não. Aí o enfermeiro chegou, abriu a janela assim, tinha uma multidão de pessoas que ele ajudou, estava tudo lá para receber ele. Olha só que beleza. E podemos ser assim.
Mas também não vamos tentar abraçar o mundo. Nós podemos ser simples, florescendo aonde nós fomos plantados. Aonde nós fomos plantados? Aonde Deus nos colocou? Dentro de nossas lares. Como é que nós devemos fazer? Vamos nos basear em Jesus. Kardec perguntou, qual o princípio da caridade como entendia Jesus? Os Espíritos falaram, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheiras e perdão das ofensas. Se nós praticarmos esses 3 requisitos dentro de casa, nós vamos estar com a nossa reencarnação ganha. Benevolência, ser bom sempre, evitar problema, evitar discussão. Já perceberam que para a discussão tem que ter 2 pessoas discutindo? Que se tiver uma só, acaba a discussão? Entendeu? Tem uma historinha bem interessante de um guru que ele atendia as pessoas para dar conselho, né? Aí chegou uma mulher e falou, mestre, lá em casa está um verdadeiro inferno. O meu marido chega e começa a falar de mim, começa a me xingar, e eu xingo ele também. Daqui a pouco entra os filhos no meio, e lá em casa vira um verdadeiro inferno. O que eu vou fazer? E eu já tentei de tudo e não consigo resolver. Aí o mestre falou, vou fazer o seguinte, toma esse chá, toma esse saquinho de chá, faz o seguinte, sempre quando seu marido chegar, você prepara um copo de chá, quando ele começar a gritar, você pega e vai tomando chá. Vira as costas para ele, vai tomando chá. Toma quietinho. Aí ela pegou e fez isso, começou a tomar o chá. Passou um mês, ela voltou lá, falou, nossa, mas o que tem nesse chá? Esse chá é santo. Quando eu comecei a tomar ele, o meu marido está me olhando de outro jeito. Lá em casa virou uma beleza, ninguém reclama mais, ninguém fala nada, ninguém grita, ninguém xinga. O que tem nesse chá? Aí o guru falou, está vendo que dá ficar com a boca ocupada? Por quê? Se apaga fogo com gasolina? Se apaga fogo com álcool? Não. O que nós devemos fazer é mostrar a outra face. Isso é ser benevolente. Quando a pessoa está falando, olhar para ela e fazer como a água santa lá do Chico Xavier, encher a boca e... Quando ele acabar de falar, tudo bem, agora nós podemos conversar? É assim que funciona. Por quê? Se a pessoa fala alto, você fala mais alto, daqui a pouco ninguém se entende. Aí está todos gritando e ninguém ouve nada. A partir do momento que nós somos benevolentes, aceitamos a pessoa, eu aceito, mas para de gritar, por favor. Já melhora, o ambiente melhora. Ser indulgente, o que é ser indulgente? É não ficar prestando atenção no defeito dos outros. Se a partir do momento, se eu chegar em casa e começar a olhar defeito dos parentes, das pessoas que tem lá em casa, eu vou achar que a minha casa é um inferno. É interessante que se você começar a olhar os defeitos dos outros, daqui a pouco você vai se sentir incomodado até o jeito que ele aperta a escova de dente. Até o jeito dele escovar os dentes já está incomodando. Por quê? Você pode estar morando no paraíso. Se você andar de cabeça baixa, você só vai ver chão. Se você levantar os olhos, você vai ver o universo. A partir do momento que eu parar de observar os defeitos e pensar que aquela criatura que está do meu lado é tão imperfeita quanto eu, que o que eu estou vendo nela nada é mais do que reflexo de mim mesmo, resolveu o problema. Aí eu vou parar de ver defeito nela, vou começar a corrigir os meus, não é verdade? Perdão das ofensas. O que é perdão das ofensas? O que é perdoar as ofensas? Já pensou? Vocês lembram quando alguém chega na casa da gente e começa a criticar a gente? O que nós devemos fazer? Eu tenho 2 ouvidos é para ouvir mais, tenho uma boca para falar menos. Não é verdade? Deixa eu criticar. O importante sou eu. Eu tenho obrigação. Eu posso ouvir a pessoa pode falar o que quiser de mim, mas eu não posso revidar, eu não posso colocar mais combustível. Se a pessoa vir falar alguma coisa, perdoo ela. Esse é que é o verdadeiro perdão das ofensas, como entendia Jesus. É simplesmente mostrar a parte serena, mostrar que nós devemos realmente fazer a diferença no mundo. E agora vocês podem me perguntar, o que tem a ver isso com as cartas vivas? Tem tudo a ver com as cartas vivas. A partir do momento que eu me considerar evangelizado, a partir do momento que eu chego numa casa espírita, ouvi uma palestra, tomei um passe, fiz um tratamento, eu já sou uma pessoa melhor.
Cabe a mim agora fazer a manutenção dessa pessoa melhor. O que é, igual eu falei no começo? Manter a oração, começar a fazer evangelho no lar, começar a participar de núcleos espíritas. A maioria dos núcleos espíritas promove evangelho segundo o espiritismo, promove o curso do ESD. É bom aprender a estudar, aprender o que Cristo realmente veio fazer. Porque muitos de nós conhecemos Jesus por nome só. Às vezes, quando a gente ouve as parábolas de Jesus, a gente pensa, nossa, mas que coisa estranha, que ele falava coisa com coisa? Por quê? Se nós formos só realmente ler, nós não vamos entender nada. Mas se nós formos estudar, aí nós vamos entender. Aí nós vamos entender tudo o que Jesus quis dizer. É isso que é ser um verdadeiro cristão. É isso que quer ser um verdadeiro espírita. E isso que quer ser uma carta viva. É sermos exemplos lá fora. A exemplo daquele palestrante que estava entrando na rua do centro onde ele ia fazer a palestra, aí um carro fechou ele apertou a buzina, pá! Aí a pessoa foi embora, né? Aí ele chegou na frente do centro, viu lá, era o presidente do centro, o carro. Ele olhou, desculpa, a buzina agarrou aqui, eu tentei parar. Você conhece algum mecânico que pode melhorar? Porque depois que foi feito, não adianta mais. Aí você vai ser o ruim da história. Então, o ideal, só para encerrar, para nós terminarmos, é fazer o que eu falei. Não devemos esperar acontecer para depois orar. Por quê? Depois do acontecimento, só vai vir lamentos. O correto é manter uma manutenção. Se eu estou bem, aí eu tenho que orar. Se eu acordei muito bem, graças a Deus, é a hora que eu tenho mais que exaltar a Deus. Por quê? Quando vir o problema, eu já vou estar fortalecido. Eu resolvi esse problema colocando aquela frase de Chico Xavier, isso também passa. Uma vez eu estava com graves problemas no meu trabalho, e eu comecei a colocar isso também passa em todo lugar, no carro, em casa, em todo lugar. Aí as coisas melhoraram, nossa, ficou uma beleza. Por quê? Quando eu olhava, eu não me desesperava mais, eu sabia que tudo ia passar. Mas só que teve um problema, depois que as coisas melhoraram, eu olhei e falei, nossa, vai passar também. Então, nós devemos estar sempre preparados para o que der e vier, através de Jesus. É isso que eu vim trazer para vocês, é isso que eu entendi como verdadeiras cartas vivas. É servir de exemplo, não importa aonde esteja. O que importa é com quem nós estamos. Obrigado a todos vocês. Que Deus te abençoe.